E aí, jovens, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Gerson Santos e bem-vindos ao meu canal Reforçando Conceitos. Na aula de hoje nós vamos tratar como fazer o cálculo da trajetória, linha de corrente e linha de emissão. Então, aproveita e já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje? Muito bem, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai tratar de linha de corrente, trajetória e linha de emissão, como a gente pode estar calculando cada uma delas, beleza? Então, primeiro eu quero revisar alguns pontos, tá? Primeiro ponto é revisar o conceito de trajetória, né? Que trajetória é o lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessíveis, ou seja, em um tempo t0, aqui eu marco a posição dessa minha partícula. Depois, um tempo t1, eu marco a posição dela. Em um tempo t2, eu marco a posição dela. Assim, um tempo tn marca a posição dela. Se eu ligar esses pontos aqui, que eu consegui observar da minha partícula, isso aqui vai mostrar a trajetória dela, tá? Uma visão da trajetória será obtida por meio de uma fotografia com um tempo longo de exposição de um flutuante colorido colocado num fluido em movimento. Ou seja, a gente marca essa nossa partícula, em diferentes tempos nós fazemos a marcação dele, da posição dela, ligamos esses pontos e isso vai dar para a gente a trajetória dessa partícula. E as linhas de corrente, né? Linha de corrente é a linha tangente aos vetores da velocidade de diferentes partículas no mesmo instante, tá? Na equação da linha de corrente, o tempo não é uma variável, já que a noção se refere a um certo instante, né? Então, aqui eu tenho minhas partículas e aí essas partículas ela têm um vetor velocidade e eu traço uma linha tangente a esse vetor velocidade dessas partículas e eu tenho uma linha de corrente, né? Eu tenho a qual está sendo a linha de corrente dessa desse escoamento, né? A linha de corrente e as trajetórias elas coincidem geometricamente no regime permanente. Então, se a gente tiver um regime permanente, as linhas de corrente e linhas de trajetória elas vão coincidirem, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos começar a nossa aula de hoje com os cálculos. Então, vamos aprender a calcular cada uma delas, beleza? Então, vamos lá, linha de corrente. Como as linhas de corrente elas são paralelas ao vetor velocidade, podemos escrever para 2D. Bem, as linhas de corrente elas são paralelas ao vetor velocidade. Então, uma partícula fluida aqui, ele tem um certo vetor velocidade. Se eu traço uma linha tangente, né? Se eu pegar e fazer a decomposição desse vetor velocidade, eu tenho esse daqui. Eu tenho um certo dx e um dy. Se eu pegar e fazer a tangente dessa decomposição, a gente sabe que tangente é o quê? Tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente a esse vetor velocidade vai ser dy sobre dx, que vai ser a minha linha de corrente. E esse dy representa a componente da velocidade, do meu vetor velocidade na direção j, que é em função de x e y, e o meu dx ele vai representar meu delta1, que é a variação de velocidade da minha componente i, da minha velocidade, né? Que é uma função de x e y também. Então, se eu quiser saber a minha linha de corrente, né? Eu pego dy dx, que vai ser igual a minha componente da minha velocidade na direção j sobre a componente da minha velocidade na direção i, aplico faço uma multiplicação dos extremos, né? E aí eu tenho dy vezes u menos dx vezes v igual a zero. E essa é a equação da minha linha de corrente para um plano em duas dimensões. Então, se o problema se ele te pedir qual está sendo a linha de corrente, ele vai te dar essa equação. Você pega
a sua componente U coloca aqui, a sua componente V coloca aqui, faz uma multiplicação cruzada e resolve esse sistema aqui, que vai ser uma EDO bem simples, né, que é por separáveis, né? E aí você coloca dy aqui, se aqui for alguma coisa relacionada a y, e aqui um x se aqui for relacionado a x. A gente vai fazer um exemplo aqui bem facinho, beleza? Depois. E a trajetória, né? Para calcular a trajetória, a gente faz x igual a xp de t, função de t, y igual a yp em função de t, em que xp em função de t e yp em função de t são coordenadas instantâneas de uma partícula específica. Então, né, se eu quiser saber a trajetória, né, eu pego e faço a derivação dessa minha partícula em função do tempo, a derivação da posição dela em função do tempo, que vai ser a minha velocidade, né? Essa minha velocidade, ela vai estar em função de x, de y e de t. Então, a partir que eu faço essa derivada, eu tenho a sua posição naquele instante de tempo, e assim para y também. Aí eu pego a sua componente da velocidade em y, derivo ela, né, em função de t, e eu tenho uma posição naquele instante de tempo da minha partícula. E aí eu vou variando o meu tempo, né? Assim, quando eu vario o meu tempo, eu vou ter diferentes posições dessa minha partícula. Sabendo as diferentes posições, eu traço uma linha e assim eu vou ter qual está sendo a trajetória dela. Então, uma solução simultânea dessas equações fornece a trajetória de uma partícula na forma paramétrica, ou seja, ele vai te dar uma equação que você vai ter lá em função de tempo. E aí você vai estar variando o tempo, né? Sei lá, em t igual a 0 vai te dar uma posição, t igual a 2 vai te dar outra posição. E assim você vai estar tendo tanto a posição dessa partícula em x, quanto a posição dessa partícula em y. E aí você vai ter pontos no gráfico, e aí você liga eles em variando o tempo, você tem a trajetória dessa partícula. Bem, o cálculo da linha de emissão, né? O cálculo das linhas de emissão é um pouquinho mais complicado. O primeiro passo é a gente calcular a trajetória de uma partícula que foi solta a partir de um ponto, de uma fonte pontual de emissão, uma coordenada dela, né, que é x0 e y0 no tempo t0. Então, quando a gente quer a posição da partícula no tempo t, né, a gente tem a posição em função do tempo, x0 e y0, e o meu tempo inicial. E a minha posição da minha partícula em função de t, né, do meu tempo vai ser igual a ela em função do tempo de x, y e t0. Beleza? E aí o que a gente faz? Em seguida, em vez de a gente interpretar isso como posição de uma partícula ao longo do tempo, a gente reescreve essa equação como a linha de emissão, t0 igual a x. Então, a gente só está mudando o t por t0, né? Essa equação, né, essas equações simultâneas, ela fornece a linha gerada pelo tempo t a partir de uma fonte pontual, né, que é a minha fonte pontual, que é o lugar em que eu escolhi para observar esse escoamento. Nessa equação, o t0 é o tempo de soltura das partículas, né, ele é variado de 0 até t, para mostrar as posições instantâneas de todas as partículas soltas até o instante t final. Beleza? Calma aí que, fazendo a resolução de exercício, essa parte fica bem mais fácil. Então, primeiro a gente vai resolver um exemplo, tá? Que é um exemplo do livro Fox. E aí, com esse exemplo, a gente vai estar vendo um pouquinho de trajetória e linha de corrente. E na próxima aula eu trago uma resolução que a gente vai estar resolvendo, fazendo a linha de emissão, beleza? Então vamos fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo 2.1. Linha de corrente e trajetória em um escoamento bidimensional, tá? Então vamos lá. O problema diz o seguinte: um campo de velocidade é dado por v igual a ax na direção y menos ay na direção j. As unidades de velocidade são em metros por segundo. X e y são dados em metros e a igual a 0,3
segundos a menos 1. O que fecha metros por segundo, né? Porque x é dado em metros, a é 1 sobre segundo, né? Então, metro vezes 1 sobre segundo dá metros por segundo. E aí ele te pede alguns itens. E vamos fazer cada item, né? Ele pede primeiro, obter uma equação para as linhas de corrente num plano XY. Bem, as linhas de corrente, elas são aquelas que são desenhadas no campo de escoamento, de modo que em um dado instante, elas são tangentes à direção de escoamento em cada ponto, que foi o que a gente viu bem no comecinho. Então, é só pegar o tangente do meu vetor velocidade, né, que vai ser igual ao meu dx dy, que correspondem à variação da minha velocidade na coordenada na direção y e a minha componente na direção y e aqui j, né? E aí a gente faz uma separáveis, né? E o nosso campo é o que? É v é igual a ax, que é na direção a x, que representa a minha velocidade na direção y, e a y, que vai representar essa minha velocidade na direção j. Então, o que a gente tem? A gente vai ter o que? dy sobre dx igual a v sobre u. V é essa segunda parte aqui, você tem que colocar o sinal, tá? Que vai ser menos ay sobre ax, que vai ser positivo. Bem, de cara, né, a gente já pode cortar esse A que ela vai ser comum, tanto para que é 0,3 segundos a menos 1, então a gente já pode simplificar ele. Então a gente fica somente com dy sobre dx igual a menos y sobre x. E aí a gente separa, né? A gente coloca tudo que tem y para um lado e tudo que tem x para o outro lado. Então a gente vai ter dy sobre y menos é igual a menos dx sobre x. E aí a gente faz uma integral, né? E jogando integral dos dois lados, então integral de dy sobre y menos dx sobre dx. Isso aqui é uma integral tabelada, né? Você já deve estar acostumado. Ambos os lados vai dar ln. Então a gente vai ter ln de y menos ln de x mais uma constante, porque os nossos limites de integração não são definidos. Então, quando é uma integral indefinida, a gente tem que colocar mais constante. Bem, eu pegando esse ln aqui, jogando para o outro lado da equação, a gente vai ter ln de x mais ln de y. E aí a gente usa a propriedade ln. Log de a mais log de b é igual a log de a vezes log de b. Então, eu posso pegar ln de y mais ln de x e simplificar, né, e juntar, usando a propriedade, ficar ln de y vezes x vai ser igual a minha constante. Jogando o inverso de ln, que é exponencial, né, exponenciando os dois lados, ln olha a exponencial ln vai ficar somente o que tiver dentro, né, que é x vezes y. E Euler elevado a uma constante. Euler já é uma constante elevado a uma constante, permanece uma constante, só que aí a gente tem que mudar, tá? Porque aqui é C1 e aqui eu coloquei C, porque essas duas constantes vão ser diferentes. Tá? Então a gente vai ter x vezes y igual a C, e essa vai ser a nossa equação, tá? Da nossa linha de corrente, beleza? E aí ele pede na letra B para a gente traçar a linha de corrente que passa pelo ponto x 0, y0 igual a 2 e 8. Ou seja, x, meu ponto inicial em x é 2, meu ponto inicial em y é 8. Bem, a gente já tem a equação, que é x vezes y igual a c. Então, se eu pegar o x e colocar, no lugar do x, né, colocar x0 e y, colocar y0, isso aqui também vai ser igual a constante. Esses pontos, né, é 2 e 8. 2 metros e 8 metros, igual a uma constante. Se eu pegar e multiplicar, eu tenho que a minha constante vai ser igual a 16 metros quadrados. Então, se eu tenho x vezes y, ele vai ser igual a x0 vezes y0, que vai ser igual a 16 metros quadrados. E isso aqui quer dizer que, quando eu fizer a multiplicação dessas minhas coordenadas, ela sempre vai dar uma constante, que vai ser igual a 16. Então, se eu fizer um gráfico aqui das minhas linhas de corrente, né, essa vai ser a minha linha de corrente aqui, tá? Porque
essa multiplicação aqui sempre vai dar 16. Então você pode ver quando x é 0, y é 16. Quando x for 2, y é igual a 8. Quando for 4, y também vai ser igual a 4. Então a multiplicação dessas minhas coordenadas sempre vão dar 16. E eu fazendo para esses diferentes pontos, né, até x igual a 16 e y igual a 0, eu tenho a linha de corrente desse meu escoamento. Beleza? E aí ele pede o seguinte: determinar a velocidade de uma partícula no ponto 2 e 8. Aí é simples. A gente tem o seguinte, a gente tem a velocidade, né, componente de cada um na direção I e na direção J. A gente tem que A é igual a 0,3 segundos a menos 1. E aí, né, eu tenho uma aqui e a aqui eu posso colocar em evidência. Então, eu vou ter a velocidade, né, A igual a x na direção I menos y na direção J. Substituo x e y pelos pontos 2 e 8 e multiplicados por A. Isso aqui vai me dar, quando eu multiplicar 0,3 por 2, 0,6. E 0,3 vezes 8, 2,4 na direção I e outro na direção J. Aqui eu tenho metros, né? 1 sobre segundo, isso aqui vai ficar metros por segundo. Então, a minha velocidade no ponto 2 e 8 vai ser 0,6 na direção I e menos 2,4 na direção J. Bem, na letra D, ele pede, a partir do ponto inicial, né, das duas coordenadas, x0 e y0 em o tempo igual a 0, qual a localização dessa partícula em t igual a 6? Ou seja, qual é a posição dela em t igual a 6? Aí a gente vai ter que utilizar a nossa equação da trajetória, né? Porque a equação da trajetória, ela vai te dar a localização da partícula em diferentes tempos. Então, se eu fizer uma equação e descobrir qual está sendo a posição da minha partícula em função do tempo, eu consigo descobrir ela para a posição dela em qualquer tempo, inclusive t igual a 6 segundos. Então, se eu pegar a equação aqui, que é a posição da minha partícula em função do t, que vai ser a derivada dessa posição em função do tempo, que vai ser igual a minha velocidade, né? Minha componente dessa minha velocidade. E aí, eu posso fazer tanto para x quanto para y, mas vamos começar para x, né? Então, eu tenho dx sobre t é igual a minha componente da velocidade na direção i, que é u, e ele é igual a x na direção i, que vai ser igual ao meu ax. Fazendo separado, né, colocar o x para cá e deixar esse aqui, que é uma constante, aqui no outro lado da equação. Integrando, a gente vai ter a integração de x0 até um ponto x, e de t0 até um tempo t. No entanto, né, esse tempo inicial é 0, né, então eu posso colocar de 0 até t. Então, dessa minha integral, a gente faz aqui dx, né, que vai ser ln de x sobre x0. Você pode fazer aqui passo a passo, né, que vai ser ln variando de x até x0, aí você vai ter ln de x menos ln de x0, aí log de A menos log de B igual a log de A sobre B. Aí por isso que eu posso escrever dessa outra parte aqui. E esse aqui vai ser integral simples, né? Vai ser A vezes dt, que vai ser AT variando de 0 até t, de t até aí você coloca, né? Vai ficar A vezes t menos A vezes 0, que vai ficar 0. Então, simplificando, vai ficar aqui. Bem, a gente pode aplicar a inversa de ln, né? Colocar um Euler aqui, e aí que vai cortar o ln, vai ficar x sobre x0 igual a e a vezes t. E aí eu posso melhorar, né? E eu posso escrever como x, a posição da minha partícula em função do tempo, vai ser igual a minha posição inicial vezes Euler a vezes t. Esse a é uma constante. E se a gente fizer para y, vai ser os mesmos passos. A única diferença é que aqui tem um menos. Então, no resultado final, aqui vai ficar um menos, aqui vai ficar um menos, né? Logo, aqui em cima, no meu exponencial, vai ficar um menos at. Então, vai ficar a mesma coisa, é os mesmos passos, a única coisa que modifica é o sinal. Bem, então a gente já tem, né, a nossa equação tanto para
x quanto para y a posição da minha partícula em função do tempo. E ele pede na posição igual a 6 segundos. Então, o que eu faço? É só pegar e substituir meu x0 por 2, que é a minha posição inicial, o meu a, que é uma constante 0,3, 1 sobre segundo, e meu tempo, que é igual a segundos. Então, eu tenho 2 metros. Aqui vai ficar adimensional, tá? Por quê? Porque aqui vai ficar adimensional, que eu vou ter 1 sobre segundo, né? E vai ter a multiplicação por segundo, né? Então vai ficar segundo sobre segundo, que vai ficar 1. Por isso que aqui em cima é um número adimensional. E aí uma constante elevado a uma constante, né? Vai ficar sem dimensão aqui. E a única coisa que vai ter dimensão vai ser essa parte, que vai ser 2 metros. Então dimensional vezes esse metro vai ficar a unidade de medidas em metros. E y fazer a mesma coisa, né? A gente vai ter a posição inicial em y, que é 8 metros, vezes Euler elevado a menos a vezes t. Fazendo essa multiplicação, você chega em 1,32 metros, né? Note que aqui que eu não tenho o sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de menos, por isso os resultados deram bem diferentes. Ok, então uma partícula igual a t igual a 6 segundos, ela se localiza na posição x igual a 12,1 metros e y 1,32 metros. Na letra E, ele pede a velocidade em t igual a 6 segundos. Aí é fácil, eu já tenho o A e eu só pego e coloco a posição dessa minha partícula nesses dois pontos, né? Então, eu tenho 0,3, a posição dessa minha partícula na direção I é 12,1 e na J é 1,32. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho que a velocidade da minha partícula em t igual a 6 segundos é em 3,63 na direção I e menos 0,396 na direção J metros por segundo. Por fim, ele pede a equação da trajetória. Bem, para fazer a equação da trajetória, né, o que a gente tem que fazer? A gente pega as nossas duas equações paramétricas que a gente tem para descobrir a posição dessa minha partícula e a gente faz o seguinte, né? Para determinar a equação da trajetória, a gente prega as equações paramétricas e a gente elimina o tempo, tá? Para deixar ela não em função do tempo. Então, eu pego a minha equação paramétrica em x, isolo o tempo dessas duas e faço uma equação só. Então, aqui eu peguei esse x0 para ser para o outro lado, então fica x sobre x0 igual a Euler a vezes t. E aqui, o que eu fiz, né? Eu passei isso aqui para o outro lado, né? Aí fica y sobre y0, mas fica menos Euler a t. E aí, se eu pego os dois lados da equação e elevo a menos 1, eu inverto, né? E aí esse sinal fica positivo e eu inverto essa minha fração. E aí, em vez de ficar y sobre y0, fica y0 sobre y. E aí, então, eu tenho um termo comum nessas duas partes, né? Que é Euler na A vezes t, Euler elevado a vezes t. E aí, eu simplesmente substituo, né? Então, eu fico com y sobre y0 igual a x sobre x0. Então, aí, se a gente fazer a multiplicação cruzada, o que a gente vai ter? Y vezes x0 igual a x vezes x0, x vezes y, isso aqui vai ser igual a nossa constante, que é igual a 16 metros. E aí você pode se perguntar, mas espera, eu acabei de ver isso. Isso foi a nossa letra A, na qual ele pediu o seguinte, ele pediu que a gente encontrasse a equação da nossa linha de corrente. E isso porque deu igual a linha de corrente e a minha equação da trajetória, é porque nós estamos tratando de um regime permanente, tá? Então, como é que eu vou saber que eu estou em regime permanente? Olha a equação da velocidade. Na nossa equação da velocidade, em nenhum componente, né, tanto na direção I quanto na direção J, tem a dependência do tempo.
Então, quer dizer o quê? Que ela vai ser constante, ela não vai ter uma dependência com o tempo. Se não tem dependência com o tempo, nós estamos em um regime que é um regime permanente. Logo, a equação da trajetória e a equação das minhas linhas de corrente, elas vão ser as mesmas, beleza? Gente, muito obrigado pela atenção. As referências na qual eu utilizei foi o Fox, oitava edição, e o Brunet, segunda edição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.